Boa noite, gente. Essa é a última aula do ano, dia 21 de dezembro. Vamos falar sobre triângulo de Pascal. A aula passada vocês tiveram que assistir, pelo menos eu pedi que vocês assistissem, e eu peço que vocês assistam a aula sobre combinação com repetição, que também é uma aplicação de princípio aditivo multiplicativo, assim como o conteúdo de 2 aulas atrás, né, que foi princípio aditivo, multiplicativo e aplicações disso, né? Então a gente viu arranjo, combinação, permutação. Essa aula de hoje também é uma outra aplicação desse princípio, né? Na verdade, é um jeito muito elegante que a gente tem de armazenar algumas informações e conseguir extrair daí algumas propriedades. Então, essa é a essência dessa aula de hoje. Como eu estava dizendo, essa é a última aula do ano. Hoje é dia 21, então hoje é terça, né? Quinta-feira a gente não tem aula, aí a gente vai ter o recesso, e aí no dia 4 de janeiro a gente já retorna. E aí já retorna com, se eu não me engano, é aula de exercícios. Então, na primeira aula do ano, dia 4, vai ser uma aula para fazer exercícios de combinação com repetição, que foi da aula passada, e o dessa aula de hoje de triângulo de Pascal, tá? Só para reforçar, eu vou postar então a lista de combinação com repetição e também a lista desse assunto da aula de hoje em breve, né? Se não hoje, amanhã eu posto, tá? Bom, ainda sobre o cronograma, vocês têm até amanhã, né, para poder postarem a Avião 4. É 4? 1, 2, 3. Acho que é Avião 4. É 4. Então, vocês têm até amanhã para postar essa Avião. O conteúdo da Avião foi o da aula passada, da aula retrasada, né? Aula de combinação, arranjo, não sei o que e tal. Que, inclusive, na lista 5 ou 6, sei lá, a última lista que eu postei, vocês têm um exercício que é bem parecido, eu só mudei um pouquinho ali a pergunta no final, a restrição, né? Eu tinha até esquecido de pôr a pergunta de fato qual era, mas enfim, a restrição que eu mudei um pouquinho, que tem a ver, inclusive, com o que a gente conversou durante a aula. Então, se talvez eu não tenha falado para vocês, eu falei para outra turma, mas eu acho que eu falei para as duas turmas a mesma coisa nesse ponto. Mas eu recomendo que vocês assistam o vídeo também para poder relembrar o que foi que eu falei, que pode ser que ajude a resolução dessa Avião. Eu também já postei as notas da Avião 2, tanto dessa turma quanto da próxima turma. A Avião 3, que é a próxima que eu tenho que corrigir, eu acho que vou conseguir corrigir bem rápido, porque foi uma questão só. Apesar de terem sido algumas perguntas ali dentro, eu acho que é coisa rápida de eu corrigir. Então, eu acho que eu vou conseguir terminar de corrigir amanhã. Mas o que eu tenho para falar? Bom, é isso. Já antecipadamente, eu desejo a vocês um Feliz Natal, boas festas e tudo de bom. Que seja um ano seguinte de paz, de saúde, de prosperidade, de realizações, de tudo de bom para todo mundo, tá? E que a gente se veja presencialmente também. Espero que retorne aí ao ensino presencial. E só bater na minha sala que a gente fala. Porque, assim, acho que eu não vou conhecer vocês não, né? Porque, enfim, não vejo vocês. Então, mas acho que vocês vão me conhecer me vendo, né? Então fala comigo lá, pô. Beleza? Então vamos lá. Essa aqui é a aula 11, triângulo de Pascal. Vamos lá. Então, o que é um triângulo de Pascal? Primeiro a gente tem que definir esse triângulo, tá? Então, tem uma definição bem estabelecida sobre o que vai ter em cada célula desse triângulo, né? A gente também pode chamar de uma tabela, né? Então, o triângulo de Pascal, na verdade, é uma tabela, é uma matriz, tá? Que tem elemento na linha N, coluna K, e a gente denota o elemento que está nessa linha N, coluna K, por combinação de N, K, K. É simples assim, tá? Então, você vai ter uma linha N, qualquer que você queira, uma coluna K, e aí a gente tem que ter um controle em relação à coluna, né? Porque o que é uma combinação? Vocês lembram? Do que significa a combinação? O que é a combinação de N, K, K?
Eu não quero que vocês me digam a fórmula, mas o que significa isso? O que é esse número que está associado a essa combinação? Quando a gente pega coisas combina de, vamos dizer assim, de par a par, certo que a gente falou. Combina de 10, 2 e 2. A gente pega, combina de 2 em 2, 10 vezes. E, Erivelto, fala de novo aí, porque ficou bem ruim o som. Tá ouvindo? Alô? Tô ouvindo. É que eu coloquei o outro fone aqui, e ele é um pouquinho ruim. Eu disse que combinação Uhum. é quando você pega a quantidade de limitação que você vai ter e combina a cada caso. De N em KK, ou seja, todos os N's nas colunas que a gente tem. Você falou uma palavra que eu não consegui identificar qual foi essa palavra, desculpa. É quando você pega o quê? KK? Eu disse a combinação, quando a gente pega uma limitação, ou seja, de uma combinação de 10, 2 a 2. A gente combina 10 e foi no grupo de 2 a 2. Ah, tá. Você falou limitação. É isso que você falou. Você falou essa Isso, palavra? Entendi. Então é uma limitação que você está se referindo, talvez seja na quantidade de elementos, né? Igual você falou aí no exemplo, combinação de 10, 2 a 2. Então são quantos pares que tem, né? Agrupamento que você falou aí também. Então, na isso. verdade, isso que você está dizendo, para ser bem mais direto ao ponto, que inclusive eu falei nas aulas, combinação de NKK é o número de subconjuntos de tamanho K em relação ao conjunto de tamanho N. É isso que é a combinação de NKK, tá? Então, é isso que é a tal da limitação que você está se referindo. Em outras palavras, é dada pelo tamanho do subconjunto que você quer. Então, quando se pede o que é a combinação de N2A2, é quantos subconjuntos de tamanho 2 existem, dado um conjunto de N elementos. É isso, é a combinação de NKK. Inclusive, tem um slide na aula passada de combinação com repetição. O primeiro slide é um resumo muito por alto do que significa cada coisa. O que significa combinação, o que significa arranjo, permutação, enfim. E tem isso lá. É o número de subconjuntos de tamanho K em relação ao conjunto de tamanho N. Então, a gente tem essa fórmula, que na verdade eu não preciso explicar de novo, porque eu já deduzi ela na aula relacionada a isso, né? Mas beleza. Por que eu estou perguntando de novo a vocês o que é uma combinação de NKK? Porque, retornando à definição da matriz, né, a gente tem que um elemento que está na linha N, coluna K, o valor que vai estar ali naquela coluna, naquela tabela, vai ser justamente a combinação de NKK. Então, como eu falei, a linha pode ser qualquer uma arbitrária aí, um N qualquer. Agora, a coluna, eu posso ter um valor qualquer para uma linha específica que eu tome? Se eu pego a linha 100, eu posso ter elementos da coluna de onde até onde? Porque veja, a coluna vai se referir ao tamanho dos subconjuntos. Se eu tenho, então, um conjunto de tamanho n, eu posso ter subconjuntos de tamanho até que valor? Pode falar, Eric. Até o N. N. Até o n, isso aí. Então, por isso que a gente tem esse limitante aí em relação à coluna, tá? Pode falar, Érico. Você ainda está com a mão levantada? Você quer falar? Pode falar. Eu queria saber, a linha e a coluna começam a partir de 1? Isso, vamos ver lá. A gente vai ver já já, tá? Bom, só antes da gente ver exatamente de onde começa, isso aqui é uma outra anotação, tá? Se aparece em algum lugar combinação de N, K, a K, é a mesma coisa disso aqui, tá? É o N aqui em cima, K aqui embaixo. Fala, Erivelto. Essa anotação que eu não entendi. Uhum. Na verdade, é só outro jeito de escrever a mesma coisa. Isso aqui é o que a gente chama de É, binomial, tá? Isso aqui é o binomial.
Na verdade é igual, isso daqui é n fatorial sobre n menos k fatorial, que multiplica k fatorial, é a mesma coisa. É só o jeito de escrever mais simples, é menor. É o n escolhe k aí que o Carambé botou isso aí. Entendeu? É a mesma Entendi. coisa. Tem uma maneira certa de ler ou posso ler como se lê a forma? Não entendi. Se Tem tem uma algum jeito de maneira ler? certa. Você pode É, ler da só mesma forma, combinação o de n e círculo. kk. Não, não tem, Ah, então tá bom. tá? E ainda tem outro jeito que eu nem coloquei aqui. Na verdade, é assim, ó. Combinação, n aqui embaixo, k aqui em cima. Também é outro jeito de escrever isso, tá? Dá na mesma. Eu gosto muito dessa forma aqui porque fica mais curto, né? Fica mais curto. E a gente consegue aplicar isso em vários outros assuntos. Então, quando a gente. É porque eu não coloquei essa aula nesse período para vocês, mas a aula sobre binômio de Newton, a gente usa muito essa expressão assim dessa forma. Aparece muito porque fica mais simples de escrever, tá? Vocês vão estudar probabilidade estatística em algum momento, ou já estudaram, sei lá. Também isso aqui aparece muito, essa notação aqui. Mas significa a mesma coisa, tá? Pode falar, Ivan. Essa notação ali me parece um pouco complementar. Parece, né? Mas não é não. Então, nesse contexto aqui, isso daqui é combinação de N, K, K. Ou N escolhe K, enfim. É a mesma coisa, tá? Então, nesse contexto significa isso, mas naquele contexto lá que a gente viu de conjuntos e tudo mais, né? Isso aqui parece muito lance de complementar, né? A diferença é que lá a gente usa letras maiúsculas, né? Porque conjuntos são letras maiúsculas. Então aparece lá assim e aqui assim, né? Então é o complementar de B em relação a A, né? Mas são coisas diferentes, tá? E aí, por conta disso, a gente tem então aqui a tabela feita, porque já apresentei como é a definição dela. E por isso, então, que a gente tem esse controle de pega uma linha qualquer que você tiver. Por exemplo, aqui, linha 4. Na linha 4, eu só posso ter elemento até a coluna 4, né? E é claro isso por quê? Por isso que eu estava perguntando a vocês o que é a combinação de N, K, K, porque K se refere ao tamanho do subconjunto, né? Você quer saber quantos são os subconjuntos com K elementos dentre N? Então, por isso que não posso ter um subconjunto de tamanho 6 de um conjunto de tamanho 4. Não faz sentido isso, né? Então, por isso que aqui a gente tem esse controle do início até o fim. Lembra um pouco o binômio de Newton. O triângulo de Pascal ele é muito utilizado, o binômio de Newton. Por isso que essa aqui é a aula anterior a esse assunto. Triângulo de Pascal, ou binômio de Newton, seria a próxima aula. Então, se vocês forem olhar no YouTube, lá nas aulas assíncronas, logo após essa aula, tem a aula que eu mostro o binômio de Newton. Eu defino, eu provo várias coisas lá em relação ao binômio de Newton. É uma aula que eu gosto muito. Na verdade, acho que a próxima aula é uma das aulas que eu mais gosto desse curso de vocês. Sendo que eu não consigo dar para explicar para vocês essa aula porque o cronograma é muito apertado. Teve um período que eu já fiz isso, que eu coloquei essa aula, mas ficou muito denso, ficou muito conteúdo. E aí eu notei que os alunos se perderam pra caramba e, enfim, eu preferi tirar e concentrar mais em aulas de exercícios e tudo mais, para reforçar a prática com vocês, né? Exercitar e vocês entenderem bem. Mas se quiserem assistir, eu recomendo que assistam lá, tá? A aula de binômio de Newton. É muito boa. Eu adoro. Relação de Stifel também, isso a gente vai ver nessa aula de hoje, tá? É uma das consequências que a gente tem. Mas vamos chegar lá. Bom, e aí isso aqui eu acho que responde também um pouco a pergunta do Eric, né? Se começo da linha 1 ou da linha 0, né? Se eu começo da coluna 0 ou se eu começo da coluna 1. Então a resposta é essa, a gente começa da linha 0, coluna 0, tá? Porque existe uma coisa que a gente vai ver no próximo slide, tá? Vamos lá. Uma primeira observação que a gente tem é que não existe combinação de N e KK se N for menor do que K. Certo? Não faz sentido você ter K maior do que N. Beleza? Isso por quê?
Porque eu acabei de falar, né? O K se refere ao tamanho do subconjunto. Então, você não pode ter um subconjunto com mais elementos do que um conjunto. Então, por isso que não existe combinação de N e KK para N menor do que K, que é a mesma coisa, então, de eu falar que não existe... Rapidinho, gente, desculpa. Pronto. Tá, desculpa aí. Então, por isso que não existe valor nenhum para cá. Por isso que a gente chama de triângulo, né? Aqui está um triângulo bonitinho. É uma matriz que só existe valor nessa da diagonal principal para baixo, né? É uma matriz triangular inferior, né? Tem esse conceito todo que vocês aprendem melhor em álgebra linear. Mas, enfim, não vem ao caso aqui, tá? Então, só recapitulando, não existe valor, né, que você tenha o número da coluna maior em relação do que o número da linha, porque combinação de n e k é o número subconjunto de tamanho k de um conjunto de tamanho n. Bom? Então, por isso que essa aqui é uma matriz triangular inferior. Então, aqui eu consigo explicar um pouco do porquê a gente começa o triângulo nessa matriz da linha 0, coluna 0. Porque faz sentido você falar de combinação de 0, 0 a 0. Apesar de soar meio estranho, está bem definido isso. Então, por isso que começa da linha 0, coluna 0. Então, vamos entender o porquê está definido. Combinação de 0, 0 a 0. Tá? Então, bom, vocês sabem que 0 fatorial é igual a 1? Vocês já sabiam disso? A gente aprende isso mas como regra. Como regra, mas tem um porquê, tá? Então, a justificativa disso é a seguinte. Toma um número natural qualquer, tá? N. Então, a gente tem que n fatorial é igual a n que multiplica n menos 1 fatorial. Tá correto isso? Sim. 5 fatorial, vocês sabem que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vocês sabem disso. Então, veja que isso daqui é o quê? É 4 fatorial, né? Então, 5 fatorial é 5 vezes 4 fatorial. Isso daqui, inclusive, é um jeito que a gente tem de escrever recursivamente uma função. E a gente vai aprender isso melhor na última aula do curso. Então, a aula de relação de recorrência, a gente vai ver lá no final do curso e vai entender o porquê, de fato, isso daqui é uma recursividade. Mas, enfim, não precisa saber disso agora. Apesar de que eu acho que vocês já sabem, porque é natural vocês já implementarem algoritmos recursivos, não é? Utilizar algoritmos iterativos, recursivos na implementação de vocês, né? Então, é um exemplo de uma aplicação desses algoritmos recursivos que vocês conhecem daí. Tá bom, mas beleza. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar a essa justificativa do porquê que 0 fatorial é igual a 1, tá? Então, em outras palavras, você tem n menos 1 fatorial é igual a n fatorial sobre n. Isso aqui é uma expressão aritmética, então é uma multiplicação, passa dividindo, tá? Agora, olha só, toma n igual a 1. Veja, n é qualquer natural que você pega aí, né? Então, n igual a 1. Para n igual a 1, como é que fica essa expressão? 1 menos 1 fatorial, né? Igual a 1 fatorial sobre 1. Ou seja, 0, porque 1 menos 1 é 0. Então, 0 fatorial é 1 fatorial que é igual a 1, né? Sobre 1. Ou seja, 0 fatorial é igual a 1. Beleza? Veja. Isso aqui é uma prova bem rapidinha, bem clara do porquê que 0 fatorial é igual a 1. Então, não é uma regra, é uma definição. A gente consegue chegar a essa justificativa aí. Beleza? Esse ponto de partida. Tá bom? Então, olha só. Sabendo disso, que 0 fatorial é igual a 1, vamos olhar agora lá no triângulo de Pascal. Há algumas relações que existem lá. Então, primeiro, que é combinação de n0 a 0 é igual a 1. Então, aqui faz sentido a gente ter começando do zero, da coluna 0. Tá? Por quê? Então, olha só, a gente pode verificar na fórmula, bem direto ao ponto. O que é a fórmula de combinação de n 0 a 0? É n fatorial dividido por n menos 0 fatorial vezes 0 fatorial, né?
Então fica como aqui? Fica n fatorial sobre n fatorial, isso é igual a 1. Porque 0 fatorial aqui é igual a 1, né? A gente viu no slide anterior. E aí ficou o numerador exatamente igual ao denominador. Então fica igual a 1. Tá? Então, o que quer dizer aqui? Quer dizer que toda a primeira coluna é igual a 1. Tá claro? Isso justifica, então, você começar da coluna 0. E da mesma forma, combinação de n, n a n é igual a 1. Isso daqui o que eu quero fazer é para justificar a diagonal que a gente vai ver já já, a diagonal principal. Mas, bom, faz sentido combinação de n, n a n ser igual a 1? Por que isso? Como que eu justifico? Porque só tem uma escolha, né? Isso aí, só tem um jeito de eu querer saber o seguinte: quantos são os subconjuntos com n elementos eu tenho de um conjunto com n elementos? É uma única forma, é o próprio conjunto. Bem direto. Veja, eu estou justificando isso pela própria definição do que é a combinação. É o número de subconjuntos, né? Então, é o número de subconjuntos de tamanho n de um conjunto de tamanho n. Então, só tem uma forma, tá? Então, a gente também pode verificar isso algebricamente, colocando na fórmula, a gente vai ver que vai chegar a 1 também, né? E o outro jeito é o que eu acabei de falar, né? Porque basta notar que combinação de n a n é o número de subconjuntos de tamanho n de um conjunto de tamanho n, certo? Então, há um único conjunto aí, né? Que é o próprio conjunto. E o que isso a gente implica? Que a diagonal ela é toda igual a 1. Então, com isso, uma consequência dessa afirmação e dessa afirmação é que tanto a primeira coluna ela é igual a 1, quanto a diagonal, onde o valor da linha é exatamente igual ao valor da coluna, né? Aqui, ó, 1, 1. Então, é esse cara aqui. 2, 2. É esse cara aqui. Então, é exatamente também igual a 1 todos os valores que estão aqui. Tá claro isso? Beleza até agora? Então, veja que com isso, a gente foi capaz de determinar os valores que estão em alguns lugares aqui, em algumas dessas células, dessa tabela. Agora, vamos entender os outros valores, né? Porque, bom, primeiro, dada a definição que eu apresentei, já acabou. Vocês já têm, então, todas as informações que vocês querem para obter qualquer elemento, concordam? Se eu perguntar, quem é que está na linha 10, coluna 4? Ah, beleza, é a combinação de 10, 4 a 4. E aí é só você obter pela conta, faz a conta aí, é 10 fatorial sobre 6 fatorial vezes 4 fatorial. Faz essa conta aqui, vocês vão ter o resultado do elemento que está na linha 10, coluna 4. Então, acabou a história, vocês já sabem, né? Mas agora a gente vai ser capaz de obter todos os valores que estão aqui sem precisar exatamente fazer todas essas contas. Então, a gente consegue extrair várias consequências dessa própria construção. Então, é muito interessante isso daqui, essa tabela, porque a gente consegue simplificar muito inúmeras coisas, como a gente vai ver aqui já já, tá? Alguém levantou a mão aí? É o Erivelton? Pode falar quem levantou. Eu só queria perguntar então se, independente do quão grande for a diagonal principal, sempre vai ser Sim, independente da linha que você tiver ali, a coluna, independente da linha que você tiver, a diagonal principal é igual a 1. É o elemento que concorda tanto a linha quanto a coluna, né? No caso. Tá? Fala aí, Lucas. Professor, eu me lembro que eu vi triângulo de Pascal, mas não assim, entendeu? Tipo, com dois números, entende? No ensino médio. Tem um jeito que ele é bem similar, na verdade é equivalente a você definir o triângulo de Pascal, que é ter não assim do jeito que eu coloquei, mas um triângulo mesmo. Então aqui está o primeiro elemento, aqui está o primeiro e o segundo, a segunda linha, assim, assim, assim. Foi assim que você viu? Não, assim, ó. Tá ali a primeira linha ali, ó. 0, 1, 1, 1, 1.
Aí a terceira linha, 1, 2, 1, aí vem 1, 3, aí vem sucessivamente, tá ligado? Tipo assim, simples, sem essa... A gente vai chegar lá. É o próximo passo. Ah, Então, primeiro de tudo, é a gente entender a definição, que foi o que eu mostrei, a definição. Depois que a gente entende a definição, que antes, né, se a gente voltar ali, isso aqui é o triângulo de Pascal. Tem pela própria definição. O elemento que está na linha N, coluna K, o resultado é a combinação de N, K, K. Então está tudo aqui, né? Só que com isso, por conta dessa construção, a gente vê algumas relações e que consegue obter os valores que estão aqui de um jeito muito mais rápido, que é o que a gente está vendo agora. Então, o primeiro passo foi verificar toda a primeira coluna. Então, a gente verificou que é toda igual a 1 por conta desse daqui. O próximo passo foi verificar a primeira diagonal, a diagonal principal, que também é toda igual a 1 por causa disso. E os próximos valores é o que a gente vai ver agora. Então, uma consequência dessa própria definição, uma primeira é a que a gente conhece aqui, a relação de Stiefel. A relação de Stiefel ela é bem simples. É que se você pega combinação de N e KK e soma com a combinação de N tomado K mais 1, ou seja, combinação de N, K mais 1, K mais 1, o resultado disso é a combinação de N mais 1, K mais 1. O que isso tem a ver com o triângulo de Pascal? Tem a ver o seguinte, olha só, o que é esse valor aqui de cima? É o valor da linha. E o que é esse valor aqui de baixo? É o valor da coluna. Beleza? Então aqui, ó, o valor da linha é o valor que está em cima. O valor da coluna é o valor que está embaixo. Concordam com isso? É consequência da própria definição. Então, linha 4 está todos os valores 4 aqui em cima. Coluna está todos os valores aqui embaixo. Coluna 1, coluna 2, coluna 3. Beleza? Então, o que quer dizer essa relação no triângulo de Pascal? Quer dizer, se você pegar dois elementos que estão em uma mesma linha N, sendo que um está exatamente à direita do outro, está um ao lado do outro. Então, sendo que um está na coluna K, está na coluna ao lado direito, K mais 1. Tá? Se você pegar um elemento que está aqui com o elemento que está exatamente aqui, ou seja, numa linha N, então aqui uma coluna K mais 1. Se você pegar dois consecutivos, somar esses valores, qual vai ser o resultado? Combinação de N mais 1, K mais 1. O que quer dizer isso? É que o resultado é quem está na linha abaixo, veja, linha N mais 1 é a linha abaixo, porque é do zero e eu vou somando. Então, é quem está na linha abaixo, coluna exatamente o que está mais à direita. Então, a soma desse com esse daqui dá igual ao elemento que está aqui. Então, no triângulo de Pascal, a soma de dois elementos consecutivos, que seja os que estão na linha K com o que está na linha K mais 1, numa linha N, numa mesma linha N, é igual ao elemento mais à direita, ou seja, ao que está na coluna K mais 1, porém na linha abaixo, linha N mais 1. Entenderam isso? Então, a gente vai ver melhor o que quer dizer isso, né? Cadê? Aqui. Mas se você pegar esse e somar com esse, então, o resultado vai ser exatamente esse cara daqui de baixo. Se você pegar esse e somar com esse daqui, a soma dos dois consecutivos, o resultado vai dar esse cara aqui de baixo. Pegar esse, somar com esse, vai dar esse, acabei de falar. Se pegar esse, somar com esse, o resultado vai dar esse aqui de baixo. A gente vai entender melhor isso. No triângulo. Mas primeiro, minha pergunta é, como eu provo isso? Como eu vou provar que, de fato, isso daqui é verdadeiro? Vocês sabem responder isso? Alguma ideia? Alguém provou isso para vocês na escola? nunca. Pô, essa parte aí de triângulo de Pascal na escola não rolou, não. É, Sei lá, eu tem cara tive de que- indução.
Você conhece indução de onde? Carrambeck falou aí. Da vida, da vida. Isso aí. É a aula um pouco mais à frente, vai ser sobre indução. Indução a gente consegue provar isso, tá? Mas não precisa, posso provar de um outro jeito. Tá? Então, olha só, vou provar de dois jeitos aqui. Na verdade, vou provar de um jeito só, sendo que o outro só vou falar como que é o jeito mais mecânico. Um jeito que é mais mecânico é algébrico, ou seja, o que é a combinação de n, k, k? É n fatorial sobre n menos k fatorial vezes k fatorial. E o que é n tomado k mais 1? É n fatorial dividido por n menos k mais 1 fatorial disso vezes k mais 1 fatorial. Soma essas duas coisas, arruma aquela expressão, você vai conseguir concluir que é isso daqui. Algebricamente. Então, fazendo MMC, colocando em evidência algumas coisas aí, você vai conseguir concluir isso daqui. Mas tem um jeito, então, que é o algébrico, aí está escrito, né? Basta calcular essa soma. E você vai ver que combinação de n, k, k é isso daqui, combinação de n tomado k mais 1 é isso daqui, tá? E aí eu peço que vocês continuem a conta, que isso não tem muito mistério, inclusive está na lista, tá? Vocês vão ver depois no gabarito, eventualmente, aí. Beleza, mas o argumento combinatório é muito mais elegante. E é ele que eu quero fazer aqui com vocês, tá? Então, bom, retornando. O que é uma combinação? É o número de subconjuntos. Tá legal? Beleza? Então, combinação de M, não N, porque N está aqui, eu vou... Deixa eu reservar. P e Q, tá? Combinação de P, Q a Q é o número de subconjuntos que tem um tamanho Q dentro desses conjuntos de tamanho P. Beleza, né? Então, olha só. É nisso que a gente está trabalhando aqui. O que é uma soma? Nesse contexto de combinação, princípio aditivo, princípio multiplicativo, ou seja, uma soma é o princípio aditivo que aparece aí, não é? Lembram disso? Que o princípio aditivo é justamente quando a gente consegue separar uma solução em dois conjuntos. E a solução que eu quero, que no caso é isso, é obtido pela soma do que tem em cada parte. Lembra do que é o princípio aditivo? Fique com isso em mente. E vamos agora para esse argumento combinatório. Pensa no seguinte problema, tá? Você está num lugar que tem n mais uma pessoas. Tem n mais uma pessoas, sendo que são n mulheres e um homem. Tá? Então, são n mais uma pessoas que estão ali. Beleza? N mulheres, um homem. A pergunta é, quantas seleções, né? Quantos são subconjuntos de K mais uma pessoas que você pode formar? Qual a resposta para esse problema? Entenderam a pergunta? Querem que eu refaça a pergunta? Pode ser, professor. Sim. Então, existem n mais uma pessoas. É um valor, n mais um, tá? É um valor qualquer. Sendo que dessas n mais uma, n são mulheres, um é homem. Mas não importa aqui, exatamente nesse momento. Porque qual é a pergunta? De quantas formas eu posso selecionar K mais uma pessoas? Fala, Erivelto. No caso, seria a combinação de n mais 1, k mais 1. Isso. Tá claro para todo mundo que a resposta para essa pergunta é isso, ó. Combinação de n mais 1, k mais 1. Só isso. Isso responde. Tudo bem? Sim, sim. Porque são n mais uma pessoa, você quer saber quantos são subconjuntos de k mais 1. Então, a combinação de n mais 1, k mais 1. Só que a gente pode chegar nessa resposta de uma outra forma, que é o seguinte. Tá, e o porquê disso lá na aula que eu falei sobre combinação e tal, isso vocês têm a justificativa, né? Do porquê que é isso aqui a resposta. Mas, beleza. Pausa agora. Porque como a gente pode obter essa solução?
Agora a gente pode olhar essa restrição. Na verdade, nem é uma restrição, né? Mas é uma propriedade daquele conjunto de n mais uma pessoas. Porque vocês concordam que essa solução eu posso separar de duas formas? Eu posso ter os subconjuntos aqui em que necessariamente o homem vai estar presente, ou pode ter aqueles subconjuntos aqui em que o homem não vai estar presente. Concordam com isso? Que eu tenho essas duas formas, ou seja, eu tenho essas duas partes. Eu tenho nesse valor grandão de combinação de n mais 1, k mais 1, dois tipos de subconjuntos. Eu tenho subconjuntos de tamanho k mais 1 que o homem está presente, e eu tenho subconjunto de tamanho k mais 1 em que o homem não está presente. Concordam com isso? Que dessa forma, então, a soma da quantidade que eu tenho aqui com a quantidade que eu tenho aqui vai me dar o valor final, vai resultar na mesma coisa, na combinação de n mais 1, k mais 1? Beleza? Tá claro? Eu só estou tentando obter essa resposta de um outro jeito, que por acaso vai ser esse que está aqui. Entenderam que justamente a soma dá o que eu quero? Fala aí. Porque no caso, um subconjunto seria N mulheres mais um homem, e no outro só seria a N mulheres que é naquele conjunto, né? Uhum. Isso, então olha só. Aí beleza. Entendido isso, que são essas duas partes que eu tenho, os possíveis subconjuntos. Então tá. Vamos refazer a pergunta, porque o que eu quero agora é aqui as possibilidades em que o homem vai estar presente. Bom, eu tenho n mais uma pessoas. Dessas n mais uma delas é um homem. Eu tenho k mais uma pessoas que eu quero escolher, sendo que uma delas necessariamente vai ser um homem. Já vai estar lá o homem presente naqueles subconjuntos. Então, sabendo que eu quero k mais uma pessoas, mas o homem já vai estar, eu tenho o quê? Eu tenho n pessoas, porque o homem não vai estar lá mais dentro daquelas escolhas. Porque o homem necessariamente vai estar na solução. Então não tem que me preocupar mais com ele já vai estar lá. Eu queria k mais uma eu já tenho necessariamente lá, que é o homem que já está lá. Então a resposta que dá aqui, em que são aquelas em que o homem vai estar presente, é a combinação de n, k, k. Por quê? De n mais uma pessoas. Eu tenho, então, n mulheres, para daí escolher k mulheres, para fazer os conjuntos de k mais um, juntamente com o homem, que necessariamente já está presente. Entenderam isso? No caso, a combinação de todas as mulheres podem ir com o homem, quando ele estiver presente, e somar isso. com Agora a combinação é o outro. que é o homem não vai estar. Agora é o outro, isso aí. Que a outra parte são aquelas subconjuntos de tamanho k mais 1 também, sendo que o homem não vai estar presente ali. Se o homem não pode estar presente, ele não pode entrar na lista de escolhas lá de cima, de n mais 1. Não pode. Então, são n elementos que você tem que olhar. São todas as n mulheres. Dessas n mulheres, você quer escolher k mais uma mulheres. Então, por isso que aqui dá essa contagem aqui e essa daqui, dessa parte aqui. Então, combinação de n mais 1, k mais 1 pode ser obtido dessa soma aqui. Em que o primeiro caso são o quê? O homem estará presente, que há, então, combinação de n e k maneira de você fazer. E o outro caso são as combinações que contam os subconjuntos em que o homem não está presente. Isso é a combinação de n tomado k mais 1. Beleza? Entenderam a prova aqui da relação de Stiefel? Sim? Fala aí, gente.
Dá para entender, mas ainda é um pouco confuso. Pelo exemplo, dá para entender direito, sim. Sim. Qualquer coisa a gente dá mais uma view pro professor no YouTube. Isso aí. Deixa eu ligar minha... Como é que liga isso aqui? Pronto. Tá muito escuro. Aqui, ó. Pronto, tá bom. Beleza. Então vou virar um pouco para lá, porque ficar a luz em mim faz ficar muito quente. Mas pelo menos me ilumina mais, né? Tá. Pronto. São duas formas de você argumentar, então. Um é o jeito algébrico, outro é o jeito combinatório, que é pensando nessa problemática aqui, né? É claro, estou falando homens, mulheres, mas é só para deixar mais visual, né? Vocês conseguirem ter essa clareza aqui. É, inclusive, um bom exercício daquela aula de princípio aditivo e multiplicativo, né? É um bom exercício que a gente tem aqui. E aí, veja que com isso, então, a gente consegue obter todos os valores que estão no triângulo de Pascal, sem precisar montar combinação de NKK para todo mundo, né? Porque a gente já entendeu como era a primeira coluna, já entendeu como era a diagonal, agora acabou, está tudo pronto, porque usando a relação de Stiefel, você pega dois elementos consecutivos, soma eles, o resultado dá exatamente o elemento abaixo o da coluna mais à direita. E assim vai. Esse mais esse é igual a esse. Esse mais esse é igual a esse. 6 mais 4 é igual a 10. Enfim. E aí você consegue construir todo mundo. Beleza? Com a relação de Stiefel pronta, assim, você já tem essa clareza da tabela, do triângulo de Pascal, né? Mas a gente consegue estabelecer várias outras relações. É esse que estava me referindo quando falei, pessoal. Eu sei, isso aí. Beleza. Mas veja, isso daqui só é assim por conta dessa relação de Stiefel. Entendeu? E só é assim também por conta da definição, que é a gente saber que o elemento da linha N, coluna K, é a combinação de N, K, K. Então, vamos ver outras relações que existem, né? E são essas: teorema da coluna, diagonal e relação de Stiefel e teorema das linhas, né? Desculpa, não é isso que está escrito aqui não, foi mal, deixa eu ver aqui. Nós que fomos capazes de construir todo o triângulo de Pascal em consequência da primeira coluna, da diagonal e da relação de Stiefel. A gente foi capaz, tá? Mas, além disso, a gente consegue estabelecer outras relações que são muito importantes. Essas outras relações, elas são muito importantes para a gente conseguir simplificar inúmeras somas. Eu vou explicar já já, tá? Mas o teorema das linhas, teorema das colunas e teorema das diagonais, elas servem para a gente conseguir simplificar muitas expressões. E vamos começar pelo teorema das linhas, tá? Então, teorema das linhas se referem às linhas, né, do triângulo. Teorema das colunas se referem às colunas do triângulo. Teorema das diagonais se referem às diagonais do triângulo. Então, a gente tem que analisar cada coisa com cuidado aí. Cada linha, cada coluna, cada diagonal. Então, vamos começar pelo teorema das linhas, tá? Então, o teorema das linhas, veja como simplifica muito a história. Se você pegar uma linha qualquer, somar todos os elementos, você não precisa ficar fazendo a soma de elemento a elemento. Não precisa, porque você sabe, por esse teorema daqui, que o resultado dessa soma é 2 elevado a n, ou seja, 2 elevado ao valor da linha que você está ali. Vamos provar isso aqui. Por que isso aqui é verdadeiro? Alguém quer falar um pouco sobre isso? Alguém sabe justificar o porquê? Primeiro, antes de justificar, entenderam o que é isso aqui? Aí você tá meio que quantificando o total de linhas que tem. Não. Eu estou olhando uma linha qualquer. Veja, o valor superior aqui é o quê? É a linha que eu estou olhando naquele triângulo. Então, eu estou numa linha arbitrária. Escolhe uma linha qualquer aí.
Nessa linha, você começa da coluna 0, o valor daquela célula é isso que está aqui. Soma com quem está ao lado, que é justamente ao lado do 0 é o 1, é a coluna 1. Então, você tem combinação de N 1 a 1. Soma com quem está ao lado, combinação de N 2 a 2. Soma todo mundo, chegar até o final da coluna. Até o final daquela linha, né? Ah, no caso é coluna, porque você está vendo. Isso, eu estou somando todo mundo numa mesma linha, então estou variando todos os elementos das colunas ali. Mas numa mesma linha que eu estiver olhando. O resultado dessa soma é 2 elevado a n. Alguém sabe me justificar o porquê? Isso que está aqui é algo que eu já menciono a vocês já desde o início do curso. Toda vez que tem 2 elevado a n, significa um número de elementos de alguma coisa? Não. Fala aí, desculpa, alguém ia falar... Acho que querendo achar argumento combinatório, mas eu não saberia justificar o porquê. Tá parecendo mesmo. Mais ninguém quer falar? Então, seguinte. O que é a combinação de n 0 a 0? Quantos grupos de 0 elementos tem entre n existem? Isso. E o que é a combinação de n 1 a 1? Quantos grupos de um elemento tem entre n elementos? De 2 a 2, quantos agrupamentos? Vai Você repetindo. pode falar subconjuntos, né? Beleza? Então, o que é isso aqui que está contando essa soma? É a soma de todas as possibilidades de combinação. Ok, todas as possibilidades de combinação, ok. Que, em outras palavras, ele está listando o quê? Todos os subconjuntos. Concorda? É que nem cardinalidade agora ficou mesma ideia da Isso. cardinalidade dos conjuntos, né? Conjunto das partes. Não, conjunto das partes. Foi mal. Isso. Isso daqui, essa soma, é o quê? Pensa num conjunto, tem N elementos. Agora, eu tenho quantos subconjuntos de 0 elementos? Que é o que está aqui, né? Aqui diz que eu tenho 1. Mas por que eu tenho 1? Porque tem aquele argumento algébrico. Mas por que em relação aos subconjuntos? Que esse 1 representa de subconjunto? Conjunto vazio? Conjunto vazio, isso. Então, é uma outra justificativa. É claro, eu vou provar isso para vocês um pouquinho mais à frente, mas é uma justificativa do porquê o conjunto das partes tem um conjunto vazio como elemento. Porque o vazio é subconjunto de qualquer conjunto que você tome. É justamente essa combinação de n 0 a 0, é dessa quantidade grandona de elementos n, não tem ninguém ali. Então é um conjunto vazio. Aqui vai listar a quantidade, né? Vai associar a quantidade de subconjuntos de tamanho 1. Ou seja, são todos os subconjuntos unitários. Aqui são todos os subconjuntos de tamanho 2, todos os subconjuntos de tamanho 3 e assim por diante. Ou seja, o que isso tudo aqui está contando? Todos os subconjuntos que você pode formar em relação a um conjunto de tamanho n. Ou seja, a gente já provou isso lá atrás, usando o princípio multiplicativo, e tem muita relação com a tabela verdade, lembram? É como se você tivesse todas as componentes como falso, aqui você só tem uma componente como verdadeira, dentre n componentes. Lembra aquela associação que a gente viu também? Qual é a resposta disso? 2 elevado a n. Então, como provar o teorema das linhas? É esse argumento que eu acabei de falar. Note que n, k, k é o número do subconjunto de tamanho k de um conjunto de tamanho n. Ou seja, a soma de uma linha do triângulo de Pascal é exatamente o número de subconjuntos de um conjunto de tamanho n. Isso a gente viu lá atrás, que isso é 2 elevado a n, utilizando o princípio multiplicativo, por exemplo. Tá? Tá bem provado para vocês? Então,
Em outras palavras aqui, a gente fazendo essa análise, né, aqui em cada linha, por exemplo, na linha 4, 1 mais 4 mais 6 mais 4 mais 1, isso daqui necessariamente é 2 elevado a 4, que é igual a 16. Beleza? E, dessa forma, né, só para não esquecer o porquê disso, né, note também que, dado um conjunto de tamanho 4, há um conjunto de tamanho 0, né, 4 conjuntos de tamanho 1. Faz sentido isso? Num conjunto de tamanho 4, há 4 conjuntos de tamanho 1. 4 conjuntos unitários que formam o valor 4. Né? Isso. 6 conjuntos de tamanho 2. Fala, João. Foi isso basicamente que você fez na questão 6 lá da lista, né? Que você fez na aula passada. Que você fez ao vivo. Ih, já nem lembro, mas pode ter sido. Porque cada casa tinha no máximo 8. Aí você falou que as possibilidades eram 2 elevado a 8 menos 1, que era a casa vazia. Uhum. Era isso, basicamente, né? Tem bastante a ver com o avião, inclusive, de vocês agora, né? Eu tinha pensado essa questão assim, quando eu fui desenvolver a Avião 4, fazer uma série de combinações. Uhum. Tem sim. Eu tinha, refeito o que se tinha feito e ver se estava o resultado. Aqui faz sentido uma coisa que eu vou observar um pouquinho mais à frente, né? Mas aqui, ó, olha como é interessante a coluna, né? A linha, né? Você tem uma certa reflexão aí, né? Aqui, ó, os valores que estão aqui, ó, eles batem com o que estão aqui. Os valores que estão aqui, eles batem com o que estão aqui, ó. Tá? Vocês entendem o porquê disso? Só um parênteses aqui. Na verdade, a gente vai enxergar isso aqui melhor um pouco mais à frente. Por que, por exemplo, combinação de 4, 4 a 4 é a mesma coisa que combinação de 4, 1 a 1? No caso, combinação é 3 Porque eles são complementares? Isso, e por que eles são complementares? Aí me pegou. Professor. Perdão, não é 4, 4 a 4, 4, 3 a 3. É isso que eu ia falar. Ah, tá, agora sim, porque 4... Porque o 3 com 1 dá 4? Não sei. Porque... o 3 com 1 dá 4, mas... Quer dizer nada. Então, olha só. 4 elementos, né? 4, 1 a 1 significa o quê? Desses 4, você quer saber quantos são subconjuntos de tamanho 1. Então, você pode ter 4 subconjuntos, porque ou veio o primeiro elemento, ou outro, ou outro, ou outro, ou outro. Mas olha só. Vou aqui colocar um exemplo. A, B, C, D. Então, poderia ter vindo 4, 1 a 1, né? Nessa contagem, poderia ter sido o subconjunto que veio A. Mas veja que, ao estabelecer esse conjunto com um elemento, eu já tenho um subconjunto aqui de tamanho 3. Então, a cada um que eu escolho para vir para cá, eu já tenho um outro subconjunto estabelecido para cá. Entendeu? Ou seja, subconjunto de tamanho 1 já me estabelece um subconjunto de tamanho complementar. É o que falta para chegar a 4, que é o de tamanho 3. Entendeu? Se eu tivesse escolhido um subconjunto aqui, nessa contagem, que fosse o B, já teria com isso também um subconjunto de tamanho 3, que foi do pessoal que não veio. Então, para um elemento que está aqui, eu tenho exatamente um elemento que está aqui. Então, por isso, combinação de N, K a K é igual à combinação de N, N menos K, de modo geral. Entenderam? Sim? Mais ou menos no caso, esse 1 que sobra, ele não é contado? Ele não é contado? Como assim? Então, o ponto, isso daqui, o interesse é no número de subconjuntos. Então, a questão é, quantos são subconjuntos? Bom,
Ok, aqui você tem uma quantidade. Mas por que você tem essa quantidade? Porque existem essa quantidade de subconjuntos. Então, olha para cada subconjunto que vai contar em uma unidade aqui essa contagem. Então, pode ter sido o subconjunto A, ou pode ter sido o subconjunto B, ou pode ter sido o subconjunto C, ou pode ter sido o subconjunto D. Então, por isso que aqui você tem 4 de resposta. Ok? Sendo que, quando foi esse conjunto associado para cá, de tamanho 1, o conjunto que ficou já me associou aqui, na combinação de N3A3, um subconjunto que vai vir para cá. Entendeu como já ficou direto a relação do que ficou? Veio esse subconjunto, ficou esse. Esse que ficou vai contar em uma unidade nessa combinação de 4, 3A3. E você vai ter para cada um aqui um subconjunto aqui associado. Então, aqui é A, C, D, por exemplo. Aqui é A, B, D. Aqui é o A, B, C. Então, por isso que você tem essa complementaridade. Se numa turma de 15 alunos vieram 5, é porque 10 ficaram. Então, você tem essa linkagem aí de um subconjunto com o outro que ficou. Então, por isso que você tem essa ideia complementar aqui. Também dá para argumentar algebricamente, tá? Mas eu só estou fazendo esse argumento combinatório que eu acho mais elegante, inclusive. Beleza? Beleza, mas isso foi só para eu abrir um parênteses aqui para falar de uma outra coisa, né? Mas voltando ao assunto, né, que era sobre o teorema das linhas, tá claro? Entenderam isso? Isso que eu falei aqui foi uma observação da ideia de complementar, tá? Que vocês também vão utilizar isso em alguns momentos. Tá legal? Posso adiante? O próximo é o teorema das colunas. O teorema das colunas é uma relação que a gente vai ter com as colunas. Beleza? E aí, veja, as linhas eu somei toda uma linha. Nas colunas eu vou somar uma coluna específica, tá? E o que quer dizer essa expressão grande que eu botei aqui? Tá? Ela quer dizer o seguinte: escolhe uma coluna qualquer. Escolheu? Qual é o primeiro elemento da coluna? Então, é justamente quando o valor da linha está batendo com o valor da coluna. Né? Então, eu escolhi uma linha qualquer. Por exemplo, escolhi essa linha. Tá? Perdão. Desculpa, vou retornar. Escolhe uma coluna qualquer. Por exemplo, escolhi essa coluna. Onde a coluna começa? Começa exatamente quando a linha bate com o valor da coluna. Beleza? Então, aqui é justamente quando o valor da linha bate com o valor da coluna. Tá bom? Então, por isso que aqui o primeiro elemento é a combinação de N, N a N. Escolhi uma coluna N, começa onde? N, N a N. Tá? O que eu vou fazer agora? Veja aqui, ó, tá vendo que eu estou mantendo os valores aqui de baixo? Ou seja, eu estou mantendo a coluna. Estou mexendo somente na linha, estou descendo na soma. Então, comecei aqui, somo com esse, somo com esse, somo com esse, vou somando até onde eu quiser. Tá? Então, eu somo, posso parar em qualquer lugar. Por exemplo, resolvi parar aqui, somei esse com esse com esse. Fiz essa soma, o resultado vai ser exatamente esse cara que vai estar aqui. Ou seja, vai ser o cara que vai estar na linha abaixo de onde eu terminei, coluna à direita de onde eu estava. Então, é isso que está aqui, tá? Então, somo, ó, veja, estou mantendo aqui a coluna, estou mexendo somente na linha. Então, comecei na linha N, fui para a linha N mais 1, para a linha N mais 2 e assim por diante até a linha N mais P. Fui até um lugar onde eu queria qualquer. Então, N mais P. Qual é o resultado disso? É quem está na linha abaixo de onde eu parei. Então, eu tinha parado na linha N mais P. Então, o resultado dessa soma toda é quem está na linha abaixo, N mais P mais 1,
coluna exatamente uma ao lado de onde eu parei, coluna N mais 1. Rapidinho, Enivelto, só eu concluir. Veja que, tanto no teorema das linhas, também aqui das colunas, é muito interessante essas relações. Por quê? Não é só porque você tem uma soma e isso daí você consegue relacionar as coisas. Mas é porque se aparece uma coisa assim, veja que você tem vários termos aqui. Certo? Você tem P mais um termos aqui, são muitos termos. Você ficar somando cada elemento aí vai ser custoso, mas você faz uma substituição dessa soma toda por isso daqui, ó. É muito mais rápido. Então, isso é muito útil para a gente em diversos conceitos, diversos contextos. Você não precisa ficar somando elemento a elemento. Pelo teorema das colunas, você tem que isso tudo é igual a essa expressão. É muito mais fácil você calcular isso daqui do que calcular essa soma daqui. Entendeu? Pode falar, Erivelto. Não sei se eu não entendi esse N mais P menos 1 que tá ali. É só porque é o anterior ao N mais P. No caso, esse P é o quê? Esse P, a gente está se referindo à linha também? Estou me referindo à linha, mas... Então, você entendeu que eu comecei na linha N? Uhum. Quem vem depois? Quem vem um abaixo da linha ali? O N mais 1. E depois? N mais 2 seguindo diante. E eu vou até onde? Até onde eu quiser. Tá. Até P qualquer seria lugar. até onde, P até seria onde você quiser parar. Isso. Esse P é um valor arbitrário. Se você não quiser somar ninguém, beleza. Se você não quiser ter esse P, se você quiser ter P igual a 0, você pode. O que vai implicar? Aqui, por exemplo, ó, comecei a soma aqui. Não vou somar com o de baixo. Ok, é só isso que você quer? Beleza, qual é o resultado disso? É quem está na linha abaixo, coluna ao lado, exatamente esse cara. Então, isso é igual a isso. Entendeu? Também dá certo. Esse que está aqui é igual a esse que está aqui também. Mas você também pode somar elementos. Então, você pode somar esse com esse. 1 mais 2, 3 aqui, o 3 aqui. 1 mais 2 mais 3. 3 mais 3, 6. Olha o cara que está aqui, 6. 1 mais 2 mais 3 mais 4. 6 mais 4, 10. Olha ele que está aqui. 1 mais 3 mais 6. 6 mais 6, 10. Olha o cara que está aqui. Entendeu? Entendi. No caso, o P é o valor qualquer que eu vou querer parar a linha. Vai querer parar. Isso mesmo. Entendi. É que mudou literalmente da progressãozinha aqui pro P, eu fiquei meio confuso. Uhum. Beleza. Então, o que quer dizer? No triângulo de Pascal, a soma de uma coluna desde o início, ou seja, que é justamente quando a linha N, coluna N, até uma linha qualquer, e aí a linha que eu botei foi essa N mais P, somei todo mundo, o resultado disso tudo é igual ao elemento da coluna à direita, de onde eu estava na coluna N, então à direita é N mais 1. Linha abaixo de onde eu parei na linha N mais P. Linha abaixo é linha N mais P mais 1. E aí, agora vamos à prova disso, né? Claro que vocês jamais vão ter aqui aula comigo sem eu dizer o porquê das coisas, né? Então, qual é o argumento que prova isso daqui? Eu quero provar que isso aqui é verdadeiro. É claro que só com um exemplo eu não estou provando nada. Eu só estou exibindo exemplos aqui, né? Mas olha aqui, tá vendo? Sumei daqui até aqui, deu exatamente o resultado aqui embaixo. Que legal, né? É só um exemplo. Como é que a gente prova? Aqui eu vou usar a indução, mesmo sem mostrar, mesmo sem vocês saberem o que é uma indução. Tá? A aula de indução está um pouco mais à frente, mas eu vou tentar falar sobre ela rapidamente aqui e vocês vão entender essa técnica, tá? Então, vamos provar isso usando a indução, que eu vou usar um pouco mais à frente, mas que é o seguinte, qual é a ideia da indução? Então, você assuma que essa soma dos elementos até a linha P menos 1, o resultado seja verdadeiro. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu não sei, que o que eu quero provar é o seguinte, se eu somo da linha N, coluna N, vou até linha N mais P, coluna N,
eu quero provar que a soma é igual a isso daqui. Beleza? Ok? É isso que eu quero. Mas imagina que você não sabe que isso é verdadeiro, que até porque é o que você quer provar. Mas vamos assumir alguma hipótese aqui que faz sentido essa soma, não até a linha N mais P, mas até a linha anterior. Tá? A indução, ela usa um pouco desse artifício de você assumir em alguma certa etapa uma hipótese de que até o anterior, que é o que eu quero, era verdadeiro. O porquê disso vocês vão entender mais à frente, tá? Mas imagina que até a linha P-1 que você foi somando, você tinha essa relação sendo verdadeira. Ou seja, somando os elementos que estão da linha N, coluna N. Vou descendo, N mais 1, N mais 2, N mais 3, até N mais P-1. Ou seja, somei o P-1 só. Não fui até o P, fui até o P-1, até o anterior. Somei esses elementos daqui, aqui, aqui, aqui. Vamos pensar que aqui está o P-1 e logo abaixo está o P, né? No caso, N mais isso daí. N mais P-1, N mais P. Tá? É a linha. Beleza? A soma daqui até aqui, eu assumo que seja exatamente quem deveria ser, que é o elemento que está na linha abaixo, ou seja, linha N mais P, coluna à direita. Eu estava na coluna N, então agora eu fui para a coluna N mais 1. Então, o resultado dessa soma toda daqui até aqui, do início dela até a linha a penúltima, por hipótese, funcionaria, que é quem está abaixo à direita. Entenderam? Assuma que isso é verdadeiro. Isso é o que a gente entende como hipótese de indução. Não estou provando nada, porque eu só estou assumindo que seja verdadeiro até o penúltimo passo. Isso ser verdadeiro se refere a essa relação de soma toda ser igual a quem está na linha abaixo, coluna à direita. O que eu quero é o seguinte, é a soma da linha N, coluna N, até, não o P-1, mas até N mais P. Isso é o que eu quero. Eu quero a soma do início até aqui. Eu quero provar que, de fato, é igual a isso que está aqui. Eu não sei disso. Eu só sei que até a penúltima linha, o resultado funcionaria. Eu teria quem está na linha abaixo. Quem está na linha abaixo de N mais P menos 1? É N mais P. Quem está na coluna à direita de N? É N mais 1. Coluna N mais 1. E aí, beleza. Eu quero falar sobre toda essa soma. Eu não sei o valor de toda essa soma. Mas eu sei que esse pedaço até a penúltima linha é combinação de NP a P tomado N mais 1 por hipótese. Então, o que eu tenho? Eu tenho que isso daqui mais isso daqui. O que é isso que está aqui? Olha só. Linha N mais P, linha N mais P. Coluna N mais 1, coluna N. O que é isso daqui? São dois elementos consecutivos. Então, retornando o coisinha que eu tinha feito aqui. N mais P menos 1. Isso aqui é a coluna, tá? A coluna abaixo é N mais P. A soma toda até aqui, por hipótese, é isso que está aqui. N mais P em relação à linha. Tá? Isso daqui é a linha, tá? Linha N mais P menos 1. Quem está abaixo, linha N mais P. O resultado de toda essa soma por hipótese é aqui. Linha N mais P, coluna N mais 1. Tá? Então, o que é isso que eu tenho agora? É a soma de dois consecutivos na mesma linha N mais P. Então, aqui, ó, linha N mais P, linha N mais P. Coluna N, coluna
À direita, n mais 1. O que é isso? Relação de Stiefel. A soma de 2 consecutivos dá quem está abaixo, que é exatamente linha n mais p mais 1, coluna a mais à direita que eu tinha, n mais 1. Então, você tem exatamente o que queria sendo provado aqui por indução matemática. Essa é a essência da indução. É você assumir por hipótese que o caso anterior valia o que eu queria, mas eu nada sabia sobre o caso atual. O caso atual é essa linha n mais p arbitrária aí. O que eu sabia de hipótese é da linha anterior, n mais p menos 1. Utilizei essa relação da hipótese e pude, utilizando alguma outra relação, a saber, a relação de Stiefel, estabelecer qual é o valor corrente que eu quero. Entenderam? Para ficar mais claro, a gente pode até ver aqui, olha só. É claro que isso aqui é só um exemplo, né? Ali está o argumento genérico. Mas olha só. Pensa que eu quero provar que a soma daqui até aqui é esse camaradinho daqui. Beleza? De fato, a gente consegue verificar que é verdadeiro isso. Tá? Mas, olha só. 1 mais 2 mais 3 mais 4 é 1 mais 3, 3, mais 3, 6, mais 4, 10. Então, de fato, resultou nisso. Mas aquela técnica que eu utilizei foi o seguinte. O que eu sabia da hipótese é que a soma do início até aqui, não até o 4, mas até o penúltimo, não até a linha 4, até a linha 3, valia essa relação de dar quem está na linha abaixo, coluna à direita. Então, daria esse 6 aqui. Então, por hipótese, eu sei que 1 mais 2 mais 3 dá igual a 6. O que eu quero me referir é a soma do 1 com 2, com 3, com 4. Mas beleza, eu já sei que esse pedaço todo aqui é igual a 6. Soma 6 com 4. Pela relação de Stiefel, eu sei que resulta aqui em 10. É aquilo que está lá, sendo que de modo genérico. Tá? Então, isso é o teorema das colunas. Pode falar, Ivelto. Então, no caso, depois a gente faz essa hipótese, acreditando que ela é verdadeira, a gente só adiciona a soma, esse n mais p. Isso. Aí, pela outra relação que a gente sabe, a gente tem o resultado. Perfeito. Isso aí. Tá? É claro que a indução não é só isso. A indução matemática tem 3 etapas. Essa aqui é a essência, é o principal passo nessa demonstração. Porque ainda tem que demonstrar a base, tem que explicitar qual a hipótese, apesar dela já estar aqui, e tem que explicitar o passo de indução, que também é essa parte finalzinha. E esses detalhes a gente vai ver na aula mais à frente. Mas a essência é essa que está aqui. Quando fala base, é a base numérica? Base 10? Não. A base é o primeiro elemento que isso passa a fazer sentido. No caso, é esse daqui. É quando você quer provar que vale para todo mundo, então tem que valer também para o primeiro. Que é mostrar, então, que quando você não soma com ninguém, é a combinação de n a n, isso aqui é igual a combinação de n mais 1, n mais 1. Entendeu? Ou seja, a base é mostrar que a combinação de n a n é exatamente igual à combinação de n mais 1, n mais 1. Beleza? Isso aqui é a base nesse contexto aqui. É provar que vale para o primeiro termo, ou seja, para quando P é igual a 0. Né? No caso aqui, P é igual a 0. Porque é nesse P que é a indução que eu estou fazendo. É nele que eu estou variando aqui os valores, entendeu? Enfim, isso a gente vê um pouco mais à frente. Tá legal? Vou avançar para o teorema das diagonais. Beleza? Alguma pergunta? Posso ir? Não? Vou lá, hein? Bom, teorema das linhas, a gente soma as linhas, né? A gente soma os elementos de uma mesma linha. Teorema das colunas, a gente soma os elementos de uma mesma coluna. Teorema das diagonais, a gente vai somar, né, os elementos que estão na mesma diagonal. Tá? Então, a diagonal, como é que funciona isso? Né? Onde começa? Bom, na linha, se a gente fosse... O teorema das linhas começa quando a coluna é igual a 0. Né? Então, você soma do início e vai até o final. Teorema das colunas,
uma coluna começa quando a linha está batendo com a coluna. Então, por isso que aqui você tem o início dessa forma. Teorema das diagonais é uma diagonal que você forma em qualquer linha que você queira. Então, uma diagonal começa na linha arbitrária que você tomou N, coluna 0. Como é a soma em diagonal? Um elemento que está aqui, né, linha N, coluna 0, com o elemento que está na diagonal. O elemento que está na diagonal é linha N mais 1, coluna 1, é esse cara que está aqui. Com o elemento que vai somando, com o elemento que está na mesma diagonal dele. Então, N mais 2, coluna 2, e assim vai por diante, ó. N 0 a 0, mais combinação de N mais 1, 1 a 1, mais combinação de N mais 2, 2 a 2, e assim por diante, até um lugar qualquer que você queira. Então, você somou até um elemento que está aqui. Linha N mais P, coluna P. É exatamente e até aqui onde você foi. Do início até aqui. Qual é o resultado disso? Simples. O resultado disso é exatamente quem está na linha abaixo de onde você parou. Então, N mais P mais 1, na mesma coluna que você parou. Na mesma coluna que você parou. Isso, essa soma. Entendeu? Isso é o teorema das diagonais. Fala, Erivel, você levantou a mão. É porque eu pergunto aqui, tipo, por que não poderia, a relação seria só N por N? Porque aí a gente teria que 0 no 0 sempre vai ser 1, né? Aí se somasse mais 1 em cima e embaixo, N mais 1 embaixo, a coluna fosse N mais 1, para aquele valor também continuaria essa sequência. Desculpa, você pode repetir? Porque a gente pode falar que esse teorema seria N mais N. N por N. Que aí, tendo o primeiro, seria a coluna 0 e a linha 0. Aí somando 1 em cima, N mais 1, por N mais 1 embaixo, seria coluna 1 e linha 1. E assim Perfeito. por diante. Pode ser também, não tem problema não. Tudo bem, vale também. Então, você está dizendo é aqui o início, né? 0, 0 a 0. Esse mais esse daqui é esse daqui, 1 a 1. Você pode ir fazendo sem problema. O resultado vai funcionar também, aqui. Uma linha arbitrária, por exemplo, aqui. Tá? Começou dele, somou na diagonal, somou com esse. O resultado dessa soma é exatamente esse cara daqui. Poderia continuar. 1 mais 4 mais 10. 1 mais 4 mais 10 é 15. Então, quem está aqui é 15. E, de fato, pela relação de chifre, você vê que isso é verdadeiro, né? 1 mais 5, 15, está aqui. Também valeria no início que você estava sugerindo, né? Esse mais esse, ó, 1 mais 1, 2. 1 mais 1 mais 1, 3. Aqui, exatamente quem está aqui. 1 mais 1 mais 1 mais 1, 4. Exatamente quem está aqui. Legal, né? Entendeu? Isso daqui também dá uma ideia do porquê que isso aqui é verdadeiro. Exatamente essa ideia da indução é você conseguir enxergar essa hipótese até o passo anterior. E vamos olhar isso aqui agora, tá? Entendeu, Erivelto? Uhum. Beleza, então só para dizer melhor em relação ao triângulo, né? A soma das diagonais desde o início, ou seja, que é quando uma lista está na linha N, coluna 0, até alguma linha que você queira ir, né? No caso é a linha N mais P, você descendo na linha N mais P, porque a coluna também se foi andando, então você parou na coluna P. É igual ao elemento que está na coluna de onde a gente parou, então está na mesma coluna que a gente parou, sendo que na linha abaixo de onde a gente parou. Como provar isso? De novo, com essa mesma ideia do exemplo anterior, a gente consegue aplicar aqui essa técnica também da indução. Certo? Então, vamos provar isso por indução matemática de novo. Claro, essa ideia é a essência dela, né?
o passo a passo a gente vê na aula de indução de fato. Então, a gente quer provar que essa soma toda aqui é verdadeira. Que é verdadeiro o seguinte, que essa soma toda aqui resulta nessa expressão. Então, a gente assume que o que é verdadeiro, por hipótese, não é toda. A gente não foi até a linha n mais p, mas a gente foi até a linha anterior, até a linha n mais p menos 1. E, claro, a linha está batendo com a coluna, né? Coluna p menos 1 aí. Qual é o resultado disso? É exatamente quem está na linha abaixo, ou seja, n mais p menos 1 mais 1 é n mais p. Coluna a mesma que a gente parou. Então, coluna p menos 1. Isso é a hipótese. E aí, seguindo essa mesma ideia, né, a gente sabe que esse pedaço todo é igual a isso que está aqui por hipótese. Somando agora a combinação de n, p a p, tomado p vezes, olha o que a gente vai ter aqui, de novo, a relação de Stiefel sendo satisfeita. Porque, olha só, linha n mais p, linha n mais p, coluna p menos 1, coluna p. Ou seja, são dois consecutivos na mesma linha que você tem. Então, o resultado disso, pela relação de Stiefel, é quem está na linha abaixo, ou seja, n mais p mais 1, coluna exatamente a mesma do mais à direita, que é a coluna p menos 1, coluna p, o mais à direita é, de fato, a coluna p. Entendeu? Então, você tem exatamente aqui bem estabelecido, por indução, utilizando a relação de Stiefel aí para argumentar esse teorema das diagonais. Em que, no exemplo, né, o que a gente estava olhando ali e tal, como é que funciona isso, o lance da hipótese e tudo mais, né? Então, bom, aqui, por exemplo, ó, esse mais esse, mais esse, mais esse, ó. 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10, né? Tá justamente quem está aqui. Mas vamos pensar, é isso tudo que eu quero. A soma daqui até aqui. Mas vamos pensar que eu não sei disso. Só sei o anterior. A soma do início até o anterior é o cara que está aqui. Então, ó, a soma daqui do início até o penúltimo foi o 6. Então, beleza. Somo agora o seguinte, que é o 4. Então, aqui você tem a relação de Stiefel, 6 mais 4, 10. Dá bonitinho aqui essa ideia sendo aplicada no exemplo. Beleza? Então, acabou. Está aprovado aí o teorema das diagonais. E agora, para encerrar a aula, né? Vamos ver onde a gente aplica isso, né? Em que eu vou cobrar de vocês isso tudo? Porque uma coisa é ok, vocês saberem algumas relações, é algo que eu acabei de explicar. Essas relações, essas coisas que são bem interessantes, né? Porque você tendo uma soma enorme que aparece aqui, você pode simplificar para caramba aqui. Não precisa fazer a soma de elemento a elemento. Basta você, por conta desses teoremas, ir direto do que é igual a essa soma. Não precisa somar. Basta você pôr o resultado da soma, porque você já sabe pelas essas relações. Mas onde a gente vai aplicar esse tipo de coisas, né? Isso aqui é um exemplo. Eu quero obter a soma desses elementos aí, ó. E veja aqui, teoricamente, né, inicialmente você olha, o que isso tem a ver com o que eu acabei de falar, né? Você tem 5 vezes 4 vezes 3, mais 6 vezes 5 vezes 4, mais 7 vezes 6 vezes 5. Vocês estão vendo que cada termo tem uma relação similar com o anterior? Sempre tem uma diferença de um. Nossa, seu microfone está muito ruim, Edvaldo. Agora foi mal. Tem uma diferença de um para cada. É que eu deixei o celular ligado, desculpa. Tem aqui a diferença de 1, né? 5, 4, 3, 6, 5, 4. Isso, tem uma diferença de 1 aí, né? Que você vai aumentando e tal, ou diminuindo, né? Dependendo do ponto que você olha. E beleza, eu poderia somar aqui até onde eu quisesse. Poderia ser uma soma bem maior do que é. É possível vocês fazerem essa conta? Vocês sabem multiplicar, sabem somar, vocês conseguem fazer.
Então, veja, é possível, mas é demorado. Eu quero simplificar isso, fazer mais rápido. Então, vamos utilizar isso tudo que eu acabei de falar aqui. Então, vamos observar o que é cada termo desse. Ó. Note que a multiplicação de 3 naturais consecutivos pelo princípio multiplicativo é, na verdade, um arranjo, né? Então, o que significa 5 vezes 4 vezes 3? É um arranjo de 5, 3 a 3. Concordam? O que é 6 vezes 5 vezes 4? É um arranjo de 6, 4 a 4. Lembram disso? É exatamente o tipo de pergunta que eu faço. Olha só, tem 6 pessoas. Qual é o pódio de 3 dessas 6 aí? Quantos são os pódios possíveis? É 6 vezes 5 vezes 4. Pelo princípio multiplicativo. E isso é arranjo. E assim por diante. Tá legal? Tá legal até aqui? Bom, então cada coisa que está aqui é um arranjo que está aparecendo. O que eu estou querendo fazer é conseguir enxergar alguma dessas relações que eu acabei de apresentar aqui nessa soma. Sendo que essas relações são com combinação. Porque cada termo é uma combinação. Mas o que eu estou encontrando aqui são arranjos. Arranjo não é combinação. Apesar disso, tem uma relação muito forte de arranjo com combinação. Vocês lembram? Arranjo de NKK é combinação de NKK vezes K fatorial. Porque arranjo conta, além dos subconjuntos, todas as ordens possíveis de cada subconjunto que você tenha. Então, o que é um arranjo de NKK? É você ter todas as ordens possíveis desses elementos. Ok? De tamanho K, dentre N. O outro jeito de falar isso é o seguinte, para cada subconjunto que você tenha, e cada subconjunto é contado com combinação de N, K, K, para cada um desses subconjuntos, você tem K fatorial arrumações dos elementos desse subconjunto. Concordam com isso? Por exemplo, são 16 pessoas aqui. Se eu falasse, olha só, eu quero saber as 2 maiores notas aqui da turma. Então, beleza, você pode fazer como? Combinação de 16, 2 a 2. Então, a cada combinação de 16, 2 a 2, aliás, é um valor, né? Combinação de 16, 2 a 2 é um valor. Então, a cada subconjunto associado a esse valor, você tem 2 possíveis ordens. Por exemplo, foi Carrambé e Lucas. Então, foi um subconjunto que veio, ok. Agora, quais são as ordens possíveis dele? Pode ser Lucas e Carrambé, ou pode ser Carrambé e Lucas. Então, para cada subconjunto que eu tenha, você tem K fatorial arrumações entre eles. Então, está claro que arranjo de NKK é a combinação de NKK vezes K fatorial? Beleza? Por que eu estou fazendo isso? É porque o que eu acabei de encontrar aqui foram arranjos. E eu não tenho nada do que eu expliquei aqui nessas relações com arranjos, sim com combinação. Então, eu quero sair dessa expressão e chegar nessa, porque aqui é onde aparece combinação. Então, tá? Pode falar, Eric. Em arranjo, 5 e 4 e 4 e 5 contam como a mesma coisa? Então, 5 e 4 são números, tá? Não são conjuntos, não são... Não sei se eu entendi sua pergunta. Não, é que tipo, ter um 5 primeiro e um 4 depois, e um 4 primeiro e 5 depois são 2 coisas diferentes, igual combinação? Não, isso daqui é um número. É um número. Então, é uma configuração. Na verdade, a gente está contando aqui quantas são as configurações que satisfazem o meu problema. Então, isso daqui não é uma atribuição de elementos que vão estar numa ordem, vai estar associada a uma outra ordem diferente. É o seguinte tipo de problema, são 5 pessoas, você quer saber de quantas são as formas de você arrumar numa fila essas 5 pessoas. Então, para a primeira posição, você tem 5 possibilidades, para a segunda, você tem 4, para a terceira, você tem 3. Então, é 5 vezes 4 vezes 3. Isso aqui é uma contagem.
Não é uma configuração específica aqui. Não é uma atribuição de elementos aqui. É uma contagem. Isso é um arranjo. O que você está pensando, talvez, é como se isso aqui fossem elementos, sei lá, A, B e C. Então, você ter A, B e C é diferente de você ter B, C, A, por exemplo. Mas não é o que está aqui. Isso daqui são números, são contagens. Entendeu? Entendi. Tá? Então, o que eu estou fazendo é saindo de uma expressão que aparece em arranjos e indo para uma expressão que apareça a combinação. Por isso que eu revi essa relação que arranjo tem com combinação. Por isso aqui que, de novo, eu falo, cada aula é super importante para a aula que vem depois. Tá? Então, não deixe acumular isso. A aula de combinação com repetição, eu vou ter uma série de exercícios para passar para vocês sobre isso. A aula de combinação, de arranjo, vocês já viram naquela aula de exercícios, como foram vários também. E a gente vai aplicar isso muitas das vezes. Então, vocês terem a clareza do que é uma combinação, do que é um arranjo, como essas duas coisas se relacionam, é super importante, tá? E voltando, então, eu saí de uma expressão que tinha em arranjo, passei a escrever como combinação. Só tem que tomar cuidado, porque cada termo aqui você tem o 3 fatorial sendo multiplicado, né? Porque arranjo de NKK, então arranjo de 5, 3 a 3 é combinação de 5, 3 a 3 vezes 3 fatorial. Arranjo de 6, 3 a 3 é combinação de 6, 3 a 3 vezes 3 fatorial. E assim por diante. Então, olha só, dessa expressão, eu só coloquei aqui o 3 fatorial em evidência para ficar claro o que está aparecendo aqui. O que é isso que está aqui? Lembrando do triângulo de Pascal que eu acabei de explicar. O que são esses valores aqui em cima? São valores das linhas. Beleza? E isso que está aqui é o valor da coluna. Estou variando a linha e não estou mexendo na coluna. Qual teorema é esse? Teorema das... Isso que está aqui, vocês conseguem associar alguns teoremas que a gente viu? Das linhas? Não, nas linhas eu vario a coluna. Veja, eu estou mudando as linhas. A coluna eu estou mantendo. Isso é o teorema das colunas. O teorema das colunas é isso. É justamente quando você começa. Vamos voltar lá. Aqui, ó, coluna eu estou mantendo. Beleza? As linhas eu estou descendo. Mas veja que não é exatamente o que está ali. Porque aqui, ó, uma coluna, ela começa quando ela tem exatamente o mesmo valor da linha, né? Então, ó, eu começaria, né? Não na linha 5, mas na linha 3. Então, não tenho todas as colunas aí. Eu não tenho todas as linhas aí, né? Então, o que eu tenho aqui é assim, ó. 3, linha 3, coluna 3. Tá? Linha 4, linha 5, linha 6 e assim por diante. Tá? O primeiro que eu estou considerando é esse elemento aqui, ó, e não esse. E nem esse estou considerando. Mas eu estou considerando a partir desse. Então, estou colocando esse que é o que está embaixo, esse que é o que está embaixo, e assim por diante. Ok? Se eu tivesse com uma soma desde o início até a linha 20, qual seria a minha resposta? Do início
Se eu estivesse com a minha soma desde o início, que é a linha 3, Seria coluna a- 3. Seria a linha abaixo, coluna mais para direita. Isso, então linha 21, coluna 4. Seria essa a resposta. Mas eu não tenho esses dois aqui nessa soma. Então é só eu remover. É simples. A resposta, então, como é que fica? Pelo teorema das colunas, eu sei que da linha 3, coluna 3, linha 4, coluna 3, isso indo até a linha 20, coluna 3, é exatamente combinação de 21, 4 a 4. Aqui está na linha abaixo, coluna à direita. Mas eu não tenho esses dois. Eu não quero esses dois. É só remover, então, pô. Então, em outras palavras, a soma daqui até aqui é a combinação de 21, 4 a 4 menos esses dois. Passo para o outro lado, né? Então é só isso, acabou. Acabou. Porque qual é a resposta, então? É 3 fatorial que multiplica combinação de 21, 4 a 4 menos e acabou aqui. Entenderam? Fazer essa conta daqui é muito mais rápido do que fazer essa soma enorme que está aparecendo aqui. Essa aqui, no caso, né? Fala, quem levantou a mão. Por que a gente vai retirar esses dois iniciais? Isso que eu não entendi. Não é, porque ele não tem, ó. Eu começo a soma aqui, ó, do 5, 3 a 3 e vou até o 23 a 3. Eu não quero esses dois valores aqui. Eu quero os valores que vão do 5, 3 a 3 até do 23 a 3. Se diz no caso na conta que a gente tem em cima. É claro, é isso que eu quero obter, né? É o valor disso daqui. Sim, porque. Entendi. Porque como a gente sabe que a de cima sempre está alterando, então. Eu só dei uma pausa, né? Para rever o teorema das colunas. E o que eu quero é justamente em relação a isso daqui. E é ele que eu tenho que substituir aqui. Beleza? Olha como as coisas ficam muito mais simples, né? Você não tem que fazer a mecânica toda aqui dessa multiplicação e tal. É relembrar essas relações com o teorema das linhas, colunas ou diagonais, dependendo de como apareça aqui. E vai muito mais rápido. Entendeu? Porque aqui acabou, nem precisa fazer conta nenhuma aqui. Caso seja uma questão de prova e tudo mais. Entendeu? E aí, gostaram? Mexi bastante com a expressão, mas é legal. Então, muito cuidado, gente. Assim, triângulo de Pascal, eu sei que é um assunto que vocês veem em escola, né? Também está no ensino médio, cai em vestibular e tal, mas entendam isso, o porquê essas coisas são assim, porque a ideia não é decorar fórmula nem nada do tipo, mas é ver que vocês entendem bem essas relações e sabem desenvolver questões que envolvem somas. Você ter uma soma, uma série grande, conseguir simplificar é muito bom. Entendeu? Não precisa fazer aquela mecânica toda dessas contas aqui, utilizando justamente essas relações que a gente acabou de ver nessa aula. É muito importante. Entendeu? Beleza? Gostou, Carrambeco? Sou genial, que bom. Muito bom, professor, muito bom. Beleza. Muito bom. Show de bola. Deixa eu tirar aqui o microfone, o computador. Bom, é isso. É isso que eu tinha para falar. Eu acho que alguém chegou atrasado, não sei. Alguém chegou atrasado aí? Gabriel chegou atrasado. Mas eu acho que ele até... Foi eu, professor. Cheguei atrasado. Mas assiste de novo a aula depois aí. Assiste a aula do início depois aí para... Eu vou ver. Ficar em dia. Aqui em casa. Tá bom. E aí eu peço que vocês também, né? Não deixem acumular matéria.
Vocês vão ter uma pausa aí, né? Até dia 4. Então, na próxima aula, a gente vai ver exercício. Então, vai ser aula de exercício tanto dessa aula de hoje, quanto da aula de combinação com repetição, que foi a que eu pedi para que vocês vissem lá no YouTube. Já tem lá várias aulas, então é só assistir lá e a gente vai fazer exercício sobre essas duas aulas na próxima aula, que é só ano que vem. Então, só vejo vocês ano que vem. Mas é isso, gente. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Eu quero. Tô com dúvida na 1.4. Pode falar. Mas eu não sei, porque tipo assim, eu não tô conseguindo fazer. Eu acabo caindo num caso que eu tenho coisas que se repetem. E aí eu não sei acabar com essas coisas. Professor, tu não podia estender o prazo, não, professor, da Avon 4, na moral? Pô, na moral? Tá, eu estendo, não tem problema. Na moral mesmo, na moral. No dia do Natal, o que você acha? Pô, aí depende da galera aí. Por mim pode ser. O meu problema é que eu tô brincadeira. pensando muito. Não, dia de Natal não, claro que não, né? Eu vou deixar vocês entregarem ano que vem, então. Vocês me entregam isso no dia, sei lá. Tá bom. Caraca, tu é um Que isso, santo. humilde. Caraca, professor, um santo. É No porque, dia, tipo assim, sei lá. juro pra você que eu quase escrevi à mão. Tipo assim, pelo menos um quadrado, né? Claro, não vou escrever todos os quadrados. Nossa, Mas eu quase escrevi à mão. que isso? Eu tentei fazer, tipo assim, exemplos menores. É porque Ah. eu entendi como é que cresce, mas a repetição... É porque eu pensei numa coisa e eu não sei provar essa coisa. Aí esse é o meu problema, entendeu? Aí eu tô tentando fazer com um caso menor pra ver se realmente isso tá acontecendo. Entendi. Beleza. Então tá, eu estendo aí, você qualquer coisa manda mensagem e tal, que aí eu vejo melhor, Beleza. tá? Mas então tá bom, gente. De novo, boas festas pra vocês. Se O senhor cuidem. também. Tenham muita paz para suas famílias também. Manda um abraço para todo mundo aí. Bons estudos, né? Eu sei que vocês ainda estão no meio do período, né? Então não estão de férias, mas descansem também, que é importante. E a gente volta no dia 4, então. Tá bom? Feliz Natal e bom ano novo também. Amém. Feliz ano novo para todo mundo. Boas entradas aí para todo mundo. E que seja um ano de paz mesmo, tá? Amém. Muita saúde aí. Beleza? Espero que sim. Amém. Valeu, professor. Tchau, gente. Boas festas aí pra família. Valeu. Igualmente. Tchau. Vamos encerrar aqui. Valeu, professor. Boas festas. Valeu. Valeu, professor. Tchau. Valeu, rapaziada.